Eu começo agradecendo e perguntando se vocês estão me ouvindo bem. Tá. Obrigada pela confirmação, né. Vou pedir já desculpas, que algumas vezes pode ser que eu sinta a necessidade de tossir, estou ainda no resfriado aqui me curando, né, e eu começo agradecendo essa possibilidade de estar com vocês nesse simpósio comemorativo do bicentenário do nascimento de Fritz Miller. E eu gostaria de situar também a minha participação, né, como por intermédio do curador do herbário do Museu Nacional, Dr. Nilber Gonçalves da Silva, recebi o convite do professor Dr. Mário Stendel e agradeço a ele e ao professor Marcondes Marchetti, a todos do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos. Recebi, então, com alegria a tarefa de preparar uma fala, e aí uma fala sobre o ponto de vista da botânica, eu sou botânica, etnobotânica, e onde me situo, então, no laboratório interativo em etnobotânica do Museu Nacional, do Departamento de Botânica do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu pensei em abordar, então, pensando na fala, no preparo da fala, abordar a partir do nosso coração do departamento, que é justamente o herbário, para criar, então, uma angulação, uma perspectiva, né, que nos permitisse chegar à figura da coleção, a figura e a coleção de Fritz Miller dentro desse contexto do herbário e do Museu Nacional. Então, o tema enfocado nessa breve fala, né, o naturalista viajante Fritz Miller, apontou para alguns pensamentos. Os pensamentos seriam os seguintes. Eu estou vendo que desconfigurou, mas tudo bem, a gente segue assim mesmo. Peço desculpas que eu estou vendo que houve uma desconfiguração da apresentação, mas dá para a gente seguir sem problemas. Então, os pensamentos, né, o que me veio pensando na organização dessa fala, né, seria como coleções botânicas, né, os herbários, se articulam com a perspectiva do patrimônio. Nessa perspectiva de interface, né, a memória seria, então, um ponto de inflexão, o arco de diálogo dos elementos constitutivos das coleções botânicas com o patrimônio. A essa indagação se sobrepôs uma outra inquietação dentro de mim, a de pensar o patrimônio. Inquietação que não se tratava de vasculhar conceitos de patrimônio, mas de bem estabelecer uma angulação que nos permitisse ver e questionar como ocorre a relação entre patrimônio e coleções botânicas. Aqui pensando especificamente, né, nas coleções botânicas de Fritz Miller. E para bem situar a relação entre esses termos, coleções botânicas, os herbários, memória e patrimônio, recordo aqui junto com vocês, bem brevemente, pensando aí um dos elementos, né, uma das definições de patrimônio de Vera Dodebey, que nos apresenta o patrimônio como sendo o conjunto de informações que revelam os significados da memória. E o objeto, como as coletas feitas por Fritz Miller, seja ele material, o objeto, né, ou virtual, porque há esse movimento de se disponibilizar as coleções, em especial aqui as coleções botânicas, né, as coleções de herbário, para acesso livre online, e o herbário do Museu Nacional integra esse movimento de se disponibilizar a coleção para acesso de qualquer parte do mundo, virtualmente. Então, o objeto ele é justamente esse mediador que vai operar as relações e as ações sociais, sendo ele, então, esse objeto intrínseco ao patrimônio. Mas, no contexto específico dessas importantes coleções botânicas, queremos aqui falar de um patrimônio em específico, qual seja o patrimônio biocultural, que reúne tanto o patrimônio biológico como o patrimônio cultural. Mas por que falar desse patrimônio biológico e cultural? Porque os naturalistas viajantes, como Fritz Miller, lidaram com esse conjunto de informações que nos revelam os significados da memória. Então, a gente remete aí à questão do patrimônio, e Fritz Miller se insere nesse contexto patrimonial.
O patrimônio biológico, como bem sabemos, compreende, então, a diversidade de genes, variedades, espécies e ecossistemas de provisionamento, regulação e serviços culturais. E o patrimônio cultural, tanto o tangível quanto o intangível, inclui folclore, valores espirituais, o conhecimento, as inovações e práticas de povos indígenas, de povos e sociedades tradicionais e comunidades locais, que muitas vezes estão intimamente ligados através da interação entre os povos e a natureza ao longo de uma escala temporal, sendo regulados em quantidade e qualidade, moldados, portanto, por um contexto socioecológico e econômico. Vou pedir desculpas mais uma vez, que eu estou vendo que houve uma desconfiguração total aí dos slides. Tá? Bom, como exemplo, eu coloquei aqui 3 imagens, né, para a gente, então, ter uma compreensão bem concreta desse patrimônio biológico, uma espécie, um filodendro, uma espécie de filodendro, o cipó-ambé, que serve de matéria-prima para a expressão de um patrimônio, que é o patrimônio cultural, na confecção de armadilhas. Então, o utu e a ataca são armadilhas feitas a partir desse patrimônio biológico. Então, o patrimônio cultural vai reunir esses 2 universos, tanto o patrimônio biológico e o patrimônio cultural. Indo para um contexto histórico e específico, qual seja o do Museu Nacional, essa é uma casa de ciência que abriga objetos de diferentes naturezas, como o professor falou agora há pouco, né? Mencionou as coletas de Fritz Miller no Museu Nacional. Então, a gente tem objetos de diferentes naturezas. Das coleções que não foram devastadas pelas chamas de 2018, ele comentou na parte da entomologia, eu vou fazer o contraponto da parte botânica, né? Como as espécies coletadas, ou os espécimes coletados por Fritz Miller, são objetos esses que, ao longo do tempo, numa escala temporal, adquiriram uma representação, se tornaram parte constituinte da memória cultural, não só dos brasileiros, a nossa memória coletiva cultural, mas também da humanidade em geral, enquanto uma comunidade global. A fundação do Museu Nacional ocorreu em 6 de junho de 1818, por Dom João VI, quando recebeu a designação de Museu Real e se situava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Durante o segundo reinado, no período entre 1840 a 1889, o imperador Dom Pedro II tomou iniciativas quanto à institucionalização das ciências. E a partir de 1892, o museu então muda-se do centro da cidade. O Museu Nacional passa então a funcionar no antigo Paço Imperial de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, e a gente tem aí uma imagem, né, uma vista aérea da Quinta da Boa Vista. Essas árvores formando uma aléia central, né, que vai conduzir ao palácio, são as sapucaias, né, com flores rosáceas ou rosadas, e o palácio fica justamente nessa margem esquerda superior dessa vista aérea, dessa fotografia, uma vista aérea da Quinta da Boa Vista. E o museu foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro só em 1946. E nessa área da Quinta da Boa Vista, para além do palácio e desse parque, né, da Quinta da Boa Vista, há também uma outra área denominada de Horto Botânico. Nessa região do Horto Botânico se encontra, então, justamente a edificação do Departamento de Botânica, né? Então, dentre essas instalações presentes no Horto Botânico da Quinta da Boa Vista, está justamente dentro desse Departamento de Botânica o herbário do Museu Nacional, que consta no Index Herbariorum, então é um herbário indexado internacionalmente, com a sigla ou o acrônimo R. Então, a gente conhece o herbário do Museu Nacional como herbário R. E ele é considerado o primeiro herbário brasileiro, com um dos maiores registros da flora do Brasil. Foi aí, tem a data de fundação de 1831, sendo seu primeiro curador Rieder, um outro também alemão, né, que foi também contratado por Dom Pedro II, assim como Fritz Miller, como a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Né. E ele pode ser considerado um patrimônio da humanidade. Então, a gente começou pensando, né, despertando um ato de pensamento para a questão patrimonial, e aí está fazendo essa trilha, esse caminho, né, que eu convido vocês a fazerem junto comigo, para a gente chegar
do patrimônio do Museu Nacional, no nosso herbário, e vamos chegar ainda na coleção específica de Fritz Miller dentro desse contexto do herbário do Museu Nacional. Mas antes disso, né, Fritz Miller, é importante dizer que ele integra essas coleções do Herbário R, o Herbário do Museu Nacional, e eu vou fazer então um breve, antes da gente chegar especificamente na coleção dele, um breve histórico das coleções e do Herbário R, procurando fazer então justiça, né, a todo esse contexto mais amplo que o Fritz Miller se insere, e aí a gente vai então formando, né, todo um arcabouço interpretativo e compreensivo da presença dele na nossa coleção. Espécimes de herbário, eles incorporam informações que são únicas. Cada espécime representa um registro da presença de uma determinada espécie de planta em um determinado tempo e espaço. A gente tem projetado à esquerda uma imagem de um espécime depositado em herbário, e a minha preocupação não é tanto nem mostrar o que significa cada informação dessa que a gente vê saindo de uma bolinha com uma coloração diferente, né? Só para a gente ver que quando a gente entra em contato com um espécime depositado em herbário, há um volume, há uma miríade de possibilidades de informações que vai depender da nossa curiosidade de pesquisador, de observador, pensar e corrigir essas informações e fazer a inter-relação entre as conexões entre essas informações possíveis que a gente pode obter a partir dessa observação, para a gente ter a ideia da riqueza desse universo contido, né, dentro de um herbário. Assim, o que nos é apresentado, né, nos é apresentado um cenário que evidencia a modulação da diversidade e distribuição das plantas ao longo do tempo. E para tentar chegar mais próximo dessa questão de como essas plantas evidenciam essa diversidade de distribuição, essas espécies depositadas em herbário evidenciam essa modulação, eu fazia assim, um exercício de mostrar essa imagem da vista da praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, a partir de um bairro vizinho chamado Leme. Então a gente tem toda a visão, a partir do Leme a gente tem toda a visão da praia de Copacabana, para mostrar que, nesse cenário, uma foto, então, do final da última década do século XIX, nós vamos ter aí um registro histórico depositado no herbário do Museu Nacional de uma outra figura importante para a gente, que é a Glasiou. Então, um registro histórico da composição florística da enseada de Copacabana, tendo sido a primeira coleta feita por Glasiou, um francês que veio também contratado para fazer todo o projeto paisagístico da Quinta da Boa Vista, que a gente viu na fotografia, na imagem, na visão aérea da Quinta da Boa Vista. E ele chega, então, e vai a Copacabana e faz a sua primeira coleta. A gente tem aqui plantas do Brasil Central, na imagem à direita, né? A gente tem a imagem à esquerda, esse cato, e aí um close da etiqueta da coleta. Né? A gente tem Glasiou número 1. Né? Então, a sua primeira coleta na vida, e a primeira coleta foi aqui, e está depositado no herbário do Museu Nacional. A partir da adoção do pensamento positivista e com a mudança de pensamento em torno das questões voltadas especificamente às ciências naturais, ao ensino, aos jardins botânicos e também às coleções zoológicas, foi especialmente a partir de meados do século XIX que as coleções de plantas conhecidas ou usadas por indígenas e outras sociedades tradicionais e populações locais foram sendo associadas às viagens de exploração científica e também econômica. Essa mudança de paradigma se deu pela expansão dos impérios europeus, que foi motivada não unicamente pelo prestígio internacional que essas coleções foram adquirindo, mas também pelas crescentes demandas de matéria-prima por parte de economias industrializadas. Foi então que as coleções foram se formando e chegando aos museus e jardins botânicos através de doações, encomendas e vendas. Os itens coligidos eram enviados por viajantes, por naturalistas viajantes, como os itens coletados por Fritz Miller, religiosos, missionários, militares, governantes, e mais adiante na história, por cientistas, recebendo a titulação cientista, bem como por outros atores sociais. O século XIX ele é considerado
o século dos naturalistas no Brasil, como bem sabemos, com a realização de expedições científicas em todo o nosso território. Os países europeus enviaram vários naturalistas ao Brasil, após a abertura dos portos, em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Interessados nos recursos provenientes da flora e da fauna brasileiras, alguns vieram isolados, outros em comissões científicas associadas às missões diplomáticas. Alguns desses naturalistas viajantes retornaram aos seus países de origem, mas outros se estabeleceram no Brasil, onde assumiram cargos em instituições do governo recém-criadas, como o Museu Nacional, o Museu Paraense Emílio Guild, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entre outras instituições. E nesse movimento interno de institucionalização das ciências, promovido especialmente pelo imperador Dom Pedro II, durante o Segundo Reinado, portanto, entre 1840 e 1889, o Museu Nacional serviu como base para os naturalistas europeus e também contratou Riedel, que a gente já comentou, que foi o primeiro curador do Herbário R, o Herbário do Museu Nacional, o naturalista viajante Fritz Müller, Hermann von Ehring, Emílio Guild também a gente pode comentar aqui. Então, essas figuras foram sendo comentadas e foram sendo contratadas e compuseram um corpo, né, de investigadores, de naturalistas viajantes ou não, do Museu Nacional nesse seu início de organização enquanto instituição. Situando bem brevemente o herbário, um herbário é um conjunto de coleções científicas, sendo que uma parte relativamente pequena desse acervo é de natureza museológica. O subconjunto museável é exemplificado por material que, além do valor científico, acaba adquirindo com o tempo um valor também histórico. Como exemplo, a gente pode citar, para além de Fritz Müller, logicamente, né, as coletas da Princesa Isabel, de Dom Pedro II. E grande parte dessa coleção histórica do Herbário R, o Herbário do Museu Nacional, foi coligida justamente durante a época do Império, entre 1822 e 1889. E dentre os depositários figuram, também como exemplo, além da Princesa Isabel e Dom Pedro II, né, brasileiro Freire Alemão, Brade, Hanf, Lutz, Cello e Fritz Müller, logicamente, especialmente. As coletas de materiais botânicos ocorreram em muitas localidades. Considerando aí o conjunto de espécimes coletados, a gente poderia destacar aqui as coletas de Fritz Müller, então representando bem o estado de Santa Catarina, mas também a gente tem coletas do Alto Xingu, as expedições, as coletas vindas das expedições de Marechal Rondon, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, de Fernando de Noronha, dentre outras localidades. Quando o herbário foi fundado, os espécimes naturalmente não estavam registrados, isso é, eles não estavam tombados. A gente tem nessa imagem, a primeira imagem que está no círculo bem no centro, à esquerda, um pouco mais para a esquerda, a gente mostra aí os livros de tombo, os primeiros livros de tombo, né? E consistiu, então, em uma reunião de subcoleções de diversos naturalistas, como, por exemplo, a coleção de Fritz Müller, a coleção de Glasville. E o primeiro inventário realizado foi finalizado na segunda semana de setembro de 2019, muito recente, né? E aí se chegou, então, a uma estimativa de que o herbário tem em sua coleção 507.502 espécimes depositados. E nesse contexto maior, e aí a gente vai, então, afunilando nosso caminho, né, nosso caminhar para a gente chegar em Fritz Müller, na coleção, na representação de Fritz Müller nesse contexto maior do Herbário R, ele consta dentro dessa coleção, né, por uma coleção composta por 36 espécimes e é representada por 27 números de coleta de Fritz Müller, que o coletor, como vocês bem sabem, né, mas só para recordar, ele faz a coleta, registra na sua caderneta de coleta, então tem um número de coleta para cada coleta que ele faz. E no Herbário R, as coletas de Müller são identificadas pelos números 31, sendo o menor número de coleta dele, né, que é uma apocinácea, e o maior número, o número de 1811, uma leguminosa. Dentre esse universo da coleção, eu vou mostrar alguns exemplos, né, sobre a utilização do material coletado por Fritz Müller
e as informações adquiridas, e depende essencialmente essas informações adquiridas do tipo de registro que se realizou. Sobre as informações a respeito dos espécimes depositados no Herbário R, de coletas de Fritz Miller, que estão disponíveis para acesso ao grande público, como a gente comentou, existe esse movimento, né, de se disponibilizar online o acesso à coleção depositada dentro do herbário, né? Inclui, então, 10 imagens atualmente, 10 imagens em alta resolução de essicatas das plantas coletadas por Fritz Miller, em que a gente pode entrar em contato, ter acesso, né, às questões de nomenclatura. Nessa etiqueta, né, à direita, na imagem à direita, a gente tem, então, a questão da nomenclatura. Tem uma primeira linha, Museu Nacional Rio de Janeiro, depois tem um código, né, da inserção, o registro dessa coleta no herbário. A gente tem uma linha de família botânica, uma linha seguinte de gênero e espécie, então a gente tem aí contato com a questão da nomenclatura. A ocorrência também a gente pode ver nessas coletas. Na imagem agora à esquerda, a gente tem ali, né, província abreviada de Santa Catarina, Santa também abreviada, Campos dos Coritibanos. Então a gente tem acesso à ocorrência dessa espécie, uma asterácea, né, coletada por Fritz Miller. Além dos dados sobre os períodos de coleta para cada espécie trabalhada por ele. Nessa mesma imagem à esquerda, a gente tem ali, na última linha, março de 1877. E a gente, às vezes, tem dificuldade também de enxergar a imagem acima dessa imagem à esquerda, num suporte branco. A gente tem um suporte em papel pardo e a gente quase não consegue enxergar, e ao vivo a gente também quase não consegue enxergar, mas ele escreveu num outro pedaço de papel a espécie, né, que acima a gente tem a pterocaulo, né? E ele já tinha, então, identificado qual era a espécie que ele tinha coletado. Os registros das viagens de Fritz Miller estão entre o período relativo ao Herbário R, de 1874 a 1877. Portanto, a gente tem 4 anos, né, de atividade de Fritz Miller ligado, né, ao seu cargo de naturalista viajante, ligado ao Museu Nacional. E especificamente ao olhar dele botânico, né? Quando ele percorreu, então, as matas brasileiras do estado de Santa Catarina e coletou material botânico especificamente nas localidades de Campos dos Curitibanos, Itajaí, que é o caso específico desse exemplo, né, dessa blequinácea. No ângulo, né, no foco que foi dado na imagem à direita, a última imagem à direita, a gente tem aí Itajaí, escrito até com H, né? Na segunda linha, a gente tem província de Santa Catarina, na primeira linha, embaixo Itajaí. Campos dos Cantasianos também e Florianópolis, de acordo com a coleção depositada no herbário do Museu Nacional. E ao todo, esses espécimes estão relacionados a 11 famílias botânicas, 24 gêneros e 32 espécies. As famílias de maior representatividade são leguminosa, a gente tem um exemplo nessa imagem que está sendo projetada, de uma galáxia, sendo 12 espécimes depositados referente a 10 espécies. E a Apocynaceae, sendo 8 espécimes depositados referentes a 8 espécies. Isso significa, então, que a Apocynaceae a gente tem 8 espécimes, que são 8 espécies diferentes. De leguminosa a gente tem 12 espécimes depositados, mas que se referem a 10 espécies. Então, a gente tem mais de um indivíduo de uma espécie coletado e depositado no herbário. Há também um registro de determinação das espécies em 4 coletas de Miller, realizadas, então, esse primeiro exemplo é uma determinação da espécie por Brade, não tem a data da determinação de Brade, então Fritz Miller identifica uma espécie, Brade faz uma revisão da coleção e faz uma determinação de uma outra, aferindo a essa coleta uma outra espécie, um Asplenium martianum. Veloso também, em 1941, faz uma determinação de uma trema micrantha, uma Canabaceae, uma espécie nativa do Brasil. Há também uma outra Aspleniaceae que foi determinada em 1998 pela professora colega aqui da UFRJ, Lana Silvestre. Depois ela faz uma revisão
ela é especialista, né, em Aspleniaceae, ela faz uma revisão em 2012 e chega à conclusão que seria, então, uma outra espécie. E, por fim, a gente tem também uma determinação de Esteves, em 1992, de uma malvácea. E aí, então, eu pego o gancho a partir dessa malvácea para comentar que a gente também pode, a partir de esmerilhar a coleção de Fritz Müller no Herbário R, perceber que de todas essas espécies que ele coletou e depositou no Herbário R, a gente tem 4 espécies com indicativo de categoria de ameaça, pouco preocupante, segundo a avaliação do CNC Flora. As demais não têm ainda avaliação quanto ao status de conservação. E uma dessas é justamente essa pavônia, então, que está com status de conservação pouco preocupante. A gente ainda tem a apocinácea e uma orquidácea. Essa orquidácea à direita, né, a projeção da imagem à direita, é uma espécie nativa e endêmica do Brasil, ou seja, endêmica que ocorre em uma determinada região geográfica específica, não ocorre em outras regiões. A importância, então, das coletas de Fritz Müller até para se discutir essa questão da conservação. E, por fim, gostaria de comentar também essa Podocarpácea, o Podocarpus lamberti, que também é uma espécie nativa e endêmica do Brasil, com status de conservação aí avaliado em pouco preocupante, e é uma espécie talvez merecesse um pouco mais de detalhe nos comentários, né? Porque ela é conhecida popularmente como atambuaçu, um dos seus nomes populares, e ela tem madeira apreciada para o seu uso na construção civil, segundo Peckert em 2016, e aí a gente então faz aquilo que a gente comentava anteriormente sobre como um espécime depositado no herbário vai dar maior ou menor grau de informações a depender da nossa curiosidade, do nosso olhar investigativo. Se a gente cruzar essas informações, então, lá do século XIX, da coleta de Fritz Müller, com o nosso entendimento, hoje em dia, né, do status de conservação, e perceber os usos, né, que a gente dá a essa espécie em específico, do uso da sua madeira, então a gente fica em alerta, né, sobre a possível diminuição da população dessa espécie em ambiente natural. Bom, eu vou me encaminhando para o encerramento, com algumas ideias finais que eu gostaria de deixar, né? Então, o conjunto que apresentamos nos permite formar uma visão abrangente dos tipos de observação feitas por Fritz Müller, naturalista viajante, sobre o Brasil. Um homem de ciência que buscou conhecer esse pedaço de terra, especificamente de Santa Catarina, e documentar aquilo que experienciou em sua jornada. Com esse panorama sobre as coletas de Fritz Müller, depositadas no herbário do Museu Nacional, acessamos um cenário dos registros feitos por ele durante suas viagens. Com esse material, tivemos e temos a oportunidade de aprendermos mais, não só sobre os que tiveram a curiosidade sobre a nossa flora, como Fritz Müller, mas sobre o nosso próprio país, sobre o Brasil. Os espécimes analisados são objetos que atraem a nossa curiosidade e evocam uma emoção, pelo menos a minha evoca, né? Aos que consultam a coleção ao se depararem com os traços evidentes das experiências que Fritz Müller teve. A sua caligrafia, o aproveitamento do papel e as manchas são camadas que traduzem para nós as experiências vividas por ele e os percursos da Icicata, que é o documento, que é o registro, que é o objeto em análise, né? Na escala do tempo e do espaço. Chegam em nós, então, reverberações das experiências vividas por Fritz Müller, que nos fazem imaginar e projetar práticas integrativas para a conservação das plantas. Assim, eu realmente encerro, né, querendo deixar essa ideia que me inspirou a ideia, né, final no pensamento de Henri Pierre Jody, né, que diante desse quadro de dever de memória que recebemos como uma imposição pela necessidade moral de rememoração, o nosso Museu Nacional, eu digo nosso mesmo, né, de todos nós, né, assim como tantas outras instituições de memória, tenha consciência de que a coleção de plantas constituídas por espécimes que foram coletados, documentados, preservados e conservados até os dias de hoje, até os dias atuais, é patrimônio. E assim, então, eu reitero
que os espécimes coletados por Fritz Miller também é patrimônio. Então, eu finalizo aqui, agradecendo muito a audição de vocês, já perto da hora do almoço. Muito obrigada pela atenção. Queria dar também um agradecimento breve à Glória. Glória, não sei pronunciar o seu sobrenome, me desculpe. E ao Fernando Aurélio foram sempre cercando a gente, né, para que tudo corresse bem. Muito obrigada, gente. Fico à disposição. Isso.